Bem-vindos ao Conservatório Aletheia. Esta é a quinta e última exposição sobre o conservadorismo em Burke. Finalmente, neste capítulo final, Burke explora a ideia de reforma prudente. Ele argumenta que mudanças devem ser feitas de maneira gradual e cuidadosa para evitar desestabilizar a sociedade. Aqui a cosmovisão burkeana oferece uma perspectiva muito interessante sobre como as reformas sociais e políticas devem ser conduzidas. Ele não nos dá um passo a passo detalhado, mas faz questão de ilustrar suas ideias com exemplos históricos que considera prudentes e conservadores. E é justamente por meio desses exemplos que conseguimos entender melhor sua abordagem. Um dos principais exemplos que Burke utiliza é a Constituição inglesa. Ele não a vê como um documento criado em um momento específico, mas como um sistema que evoluiu ao longo dos séculos. Essa evolução foi marcada por uma série de ajustes e reformas que, em vez de romperem com o passado, respeitaram e integraram as tradições existentes. Burke acredita que essa maneira de reformar, lentamente e com respeito ao que já foi estabelecido, é o que permitiu à Inglaterra manter sua estabilidade e coesão social. Nas páginas 85 a 90 do livro, ele discute como a Constituição inglesa incorpora novas ideias sem destruir as antigas, funcionando como um exemplo de evolução, não revolução. Outro exemplo importante que Burke traz é a Revolução Gloriosa de 1688. Para ele, essa revolução é um modelo de uma mudança bem-sucedida porque, apesar de ser uma revolução, ela não destruiu a monarquia. Pelo contrário, ela preservou a instituição substituindo um monarca tirânico por outro que respeitava as leis e tradições inglesas. Nas páginas 129 a 135, Burke elogia a Revolução Gloriosa por ter restaurado direitos e liberdades tradicionais, ao invés de introduzir novos princípios radicais, o que manteve a estabilidade do sistema político e social. Burke também fala sobre as reformas religiosas na Inglaterra sob os reinados de Henrique VIII e Elizabeth I. Essas reformas foram significativas, mas, novamente, não destruíram as tradições religiosas anteriores. Ao invés disso, adaptaram a Igreja às novas necessidades da sociedade inglesa, preservando o papel central da religião na vida social. Nas páginas 145 a 150, ele explica como essas reformas, apesar de grandes, foram conduzidas de uma maneira que preservou a ordem social e respeitou as estruturas religiosas tradicionais. Além desses exemplos, Burke enfatiza alguns princípios fundamentais para qualquer reforma. Primeiro, ele fala sobre o respeito pela tradição. Burke acredita que as reformas devem sempre considerar e respeitar as tradições estabelecidas, pois elas representam a sabedoria acumulada de gerações. Nas páginas 110 a 115, ele fala sobre a importância de honrar essa sabedoria acumulada ao pensar em qualquer mudança. Outro princípio importante é a evolução gradual. Para Burke, as mudanças devem ser feitas de forma lenta e gradual, permitindo que a sociedade tenha tempo para se adaptar e integrar novas ideias sem sofrer instabilidade. Nas páginas 200 a 205, ele sugere que pequenas reformas ao longo do tempo são mais eficazes e menos arriscadas do que mudanças drásticas. Por fim, Burke valoriza muito a prudência e a moderação. Ele alerta contra reformas precipitadas e extremas, defendendo que a mudança deve ser feita com equilíbrio, sempre buscando um meio-termo entre o novo e o antigo. Nas páginas 175 a 180, Burke discute a necessidade de prudência, explicando que o excesso de zelo nas reformas pode levar a consequências desastrosas. Então, o que Burke nos ensina com tudo isso? Ele nos mostra que as reformas, para serem eficazes e benéficas, devem ser conduzidas de maneira a preservar a estabilidade social, respeitando as tradições e evoluindo de forma responsável. Ele acredita que as mudanças que seguem esses princípios são mais sustentáveis e, a longo prazo, mais vantajosas para a sociedade como um todo. É uma abordagem que privilegia a continuidade e a estabilidade, ao invés da ruptura e do caos. Vamos à última sessão de exercícios críticos da nossa série de aulas sobre a tradição conservadora baseada em Burke e sua obra Reflexões sobre a Revolução na França. Quando discutimos as ideias de Edmund Burke, especialmente no contexto das reformas sociais e políticas, surgem algumas dúvidas e críticas naturais. Vamos abordá-las e oferecer respostas e réplicas, sempre mantendo em mente os princípios que Burke defende. Uma dúvida comum é se, ao valorizar tanto a tradição, Burke estaria sugerindo que devemos manter práticas e instituições antigas, mesmo que estejam claramente desatualizadas ou sejam injustas. A resposta é que Burke não defende a manutenção de tradições injustas sem questionamento. O que ele propõe é que qualquer mudança seja feita com cautela e respeito pela história.
Ele acredita que as tradições carregam a sabedoria acumulada de gerações e, por isso, são fundamentais para a estabilidade social. Quando uma prática ou instituição parece injusta, Burke sugere que a sociedade deve reformá-la de maneira gradual, preservando o que é valioso e corrigindo o que precisa ser melhorado, em vez de destruir tudo de uma vez. Outra questão frequentemente levantada é se a ênfase de Burke na evolução gradual das tradições não pode sufocar o progresso e impedir que mudanças necessárias sejam feitas rapidamente. Burke reconhece que o progresso é necessário, mas ele defende que esse progresso deve ser equilibrado com prudência. Ele teme que mudanças rápidas e radicais possam levar ao caos e à tirania, como ele acreditava estar acontecendo na França durante a Revolução. Para Burke, a evolução gradual permite que a sociedade se adapte às mudanças sem perder sua estabilidade. Ele acredita que o progresso verdadeiro ocorre quando se constrói sobre o que já foi estabelecido, em vez de derrubar tudo de uma vez. Outra dúvida que surge é como lidar com tradições que foram criadas para manter certas classes ou grupos em posições de desvantagem. Burke concordaria que tradições que perpetuam a injustiça precisam ser reformadas, mas ele insistiria que essas reformas sejam feitas com cuidado. Ele acredita que destruir uma tradição sem considerar suas consequências pode levar a novos problemas ou a uma desordem social. Burke sugere que a sociedade deve trabalhar para reformar essas tradições de uma forma que preserve a estabilidade e a ordem, ao mesmo tempo em que corrige as injustiças. Passando para as críticas. Uma das principais é a acusação de que Burke estaria apenas defendendo o status quo e o poder das elites ao proteger as tradições, o que perpetuaria as desigualdades. A réplica é que Burke não está simplesmente defendendo o status quo pelo bem das elites. Ele acredita que as tradições, como a monarquia e as instituições estabelecidas, desempenham papéis fundamentais na manutenção da ordem social e na prevenção da tirania. Para Burke, essas estruturas não são arbitrárias. Elas foram desenvolvidas ao longo de séculos e têm um valor inerente que protege a liberdade e a justiça. Sua defesa das tradições é, portanto, uma defesa da estabilidade e da continuidade, não necessariamente das elites como uma classe inquestionável. Outra crítica frequente é que a valorização de Burke pelas tradições pode ser vista como um obstáculo ao progresso e à justiça social, especialmente quando essas tradições mantêm estruturas de poder opressivas. A réplica aqui é que Burke reconhece a necessidade de progresso, mas ele acredita que esse progresso deve ser alcançado de forma responsável e cuidadosa. Ele teme que a destruição abrupta das tradições possa levar a consequências imprevisíveis e, possivelmente, a novas formas de tirania. Burke argumenta que a justiça social pode ser melhor alcançada por meio de reformas graduais, que respeitam a sabedoria acumulada das tradições, ao invés de revoluções que rompem com o passado. Uma outra crítica é que muitas tradições foram criadas para manter certas classes ou grupos em posições de subordinação. Não estaria Burke ignorando o fato de que essas tradições precisam ser desafiadas e reformadas? Aqui, Burke não ignora as falhas das tradições. Ele reconhece que algumas tradições podem ser injustas, mas acredita que a destruição dessas tradições pode causar mais problemas do que soluções. Em vez de destruir uma tradição, ele sugere reformá-la, preservando os elementos que promovem a ordem e a coesão social, enquanto corrigem as injustiças. Burke acredita que essa abordagem evita o caos e permite que a sociedade avance de forma mais segura e sustentável. Por fim, há a crítica de que a defesa de Burke pela tradição pode limitar a capacidade da sociedade de se adaptar às novas realidades e desafios, especialmente em um mundo em constante mudança. A réplica de Burke seria que as tradições, por sua natureza, são adaptativas. Ele acredita que as tradições podem e devem evoluir, mas de uma maneira que não rompa com o passado de forma radical. Para Burke, as tradições são essenciais para a construção da identidade e da coesão social e mudanças que ignoram isso podem levar ao caos. Ele sugere que, em vez de abandonar as tradições, devemos ajustá-las e reformá-las para responder às novas realidades, mantendo ao mesmo tempo a continuidade com o passado. Essas dúvidas, críticas e réplicas nos ajudam a entender melhor as complexidades das ideias de Burke sobre a tradição e a reforma, mostrando que sua abordagem é mais sobre equilíbrio e prudência do que sobre uma defesa cega do passado. O Conservatorium Aletheia agradece a presença de todos nessa série de aulas sobre esta importante obra não somente para o pensamento burkeano como para o conservadorismo como um todo. Até as próximas exposições e continuem estudando. Busquem sempre a verdade.